Ciência Política, e a Poliana Oliveira vai nos atualizar a respeito da busca de soluções para o transporte público da capital. Porque um novo fator surgiu, Poliana, a isenção de impostos, a concessão do subsídio. Vai valer para empresas que estão inadimplentes com a Justiça do Trabalho, por exemplo? Olha, Ananias, essa discussão entrou na pauta, foi levada ao Palácio de Karnak e o governador sinalizou positivamente para que o projeto que já está lá na Assembleia seja emendado e restringir esses benefícios, esses incentivos, evitando que empresas que possuem débitos trabalhistas recebam tanto a questão do IPVA e o valor do subsídio, né, dinheiro na mão de empresa que não paga devidamente o seu funcionário. A questão foi levantada numa reunião com o deputado Fábio Novo e o vereador Dudu, além de representantes dos trabalhadores e também do Conselho de Transporte aqui de Teresina, e foi levada ao secretário de governo, Marcelo Noleto, que já consultou o governador e deu o ok. Está sendo visto só como legalmente isso pode ser feito no projeto que está lá na Assembleia Legislativa. O vereador Dudu falou hoje sobre essa sugestão. Vamos ouvir. Ontem, inclusive, eu estive com o secretário de governo do Estado, Marcelo Noleto, e colocava a história de, no subsídio que o Estado dará para o combustível, para o IPVA, para as passagens, que ali tivesse uma cláusula aonde fizesse o compromisso do subsídio só sair mediante a comprovação de as questões trabalhistas dos trabalhadores em dia. O secretário de governo disse que o governador acatou com bons olhos, mandou já para averiguação, para estudo jurídico, o líder do governo, o Fábio Novo, do mesmo jeito, e o presidente da Assembleia. Tá aí, Apoliana, dá para saber qual é a situação empresa a empresa, de como está essa questão Isso, trabalhista? dá para saber, porque o Sindicato dos Trabalhadores faz essas queixas, eles têm esses dados, e também o Ministério do Trabalho está acompanhando essa questão dos trabalhadores do transporte público já há algum tempo. Então, esses dados, eles são atualizados para a Justiça do Trabalho através do Ministério Público e do sindicato. Então, o que os trabalhadores disseram? E a gente está aí na iminência de uma greve, que foi aprovada em Assembleia, só não tem a data ainda para começar. Essa relação de greve, né, o que dá o estopim à greve? É os trabalhadores que não estão recebendo salário. É da relação trabalhador e empregado. A Prefeitura diz que está pagando R$1,5 milhão para as empresas. As empresas dizem que isso é pouco para complementar a diferença da tarifa e os trabalhadores dizem que não estão recebendo. Então, o que o governo do estado quer é que esse dinheiro que vai ser pago como subsídio, esses incentivos que vão ser dados, sejam utilizados de fato na prestação do serviço e também na garantia dos direitos dos trabalhadores que estão também sofrendo bastante com essa crise do transporte, gente até que já abandonou o seu posto de trabalho e abriu o próprio negócio. Tem gente fazendo, Ananias, barraquinha para vender frutas e verduras para poder ter uma renda, já que não estão recebendo salário. A situação é terrível. Olha, Ari, aí um dispositivo desse força as empresas a se regularizar na questão trabalhista primeiro, para depois poder gozar do benefício. Ananias, nada mais justo que o governo exija que a empresa, para receber um subsídio, para receber uma redução de imposto, né, para que haja essa desoneração, ela cumpra com o básico, que é pagar os seus colaboradores em dia, pagar os seus trabalhadores em dia. Essa condicionante, para usar uma expressão que a gente acabou de usar em relação ao Bolsa Família, ela é mais do que justa. Agora, com as empresas que neste momento exploram o serviço aqui na capital, a maioria não vai ser contemplada, porque o discurso, a narrativa deles é a seguinte: nós atrasamos os salários, nós ainda não assinamos a convenção coletiva, que é o principal motivo dessa nova greve, porque a prefeitura não repassa o acordado, e sem o repasse do acordado, o que a gente fatura na catraca e recebe o dinheiro do Vale Transporte, isso não cobre, conta, né? Não fecha a conta, porque a gente perdeu muito passageiro na época da pandemia e não recuperou. Esses passageiros não voltaram, segundo as empresas. Então, as empresas já pagam os salários atrasados, ou pagam em parcelas, o que é outro absurdo, porque diz que a prefeitura não dá. Então, o impacto que, segundo o governo do estado, será de R$1,5 milhão no custo mensal do sistema,
pode ser menor a partir daí. Franci, como é que faz isso dentro do projeto? É uma emenda? Como é que está a tramitação lá na Assembleia? Inclusive, há uma expectativa de que isso corra com rapidez, com celeridade, para que o benefício comece a ser aplicado, já que o problema está aí, né? Isso, a tramitação em regime de urgência, Ananias, o deputado Fábio Novo confirmou hoje essa informação e, de fato, as empresas que atuam atualmente em Teresina não têm a mínima condição de atender à demanda da população no transporte público. Então, é um gargalo complicado, difícil de ser resolvido e mesmo com essa atuação do governo do estado, através do governador Rafael Fonteles, em aprovar essa série de medidas que facilitam a prestação do serviço de transporte público em Teresina, o fato é que as empresas que estão aí circulando, a maioria delas não tem condições de continuar circulando. Então, se volta àquela questão que, inclusive, foi tratada durante a CPI do transporte público de Teresina, que culminou como resultado, como encaminhamento na sugestão do rompimento do contrato com essas empresas e que a questão fosse, de fato, judicializada. Naquela época, se preferiu o diálogo para, inclusive, evitar que essa discussão fosse estendida na justiça. Mas, pelo visto, deu no mesmo, porque essa discussão segue, estamos já em 2023, não houve uma resolução e caso tivesse sido judicializada lá atrás, poderia já ter sido encontrada uma solução, uma alternativa para essa crise do transporte público, que passa não apenas por essa questão dos incentivos, da redução dos impostos, mas também pela própria condição das empresas que atuam hoje em Teresina. José Osmando. A Anitta trouxe a informação dessa queda de braço que é histórica entre prefeitura e os proprietários das empresas de ônibus. A prefeitura disse que repassa todo mês e eles dizem que o que repassa não é suficiente para cobrir. Só tem uma coisa que parece que não bate. O Ari dá a informação de que uma das reclamações do setor empresarial é de que eles perderam muitos passageiros durante a pandemia e que esses passageiros não voltaram. Mas isso não bate com as informações de que nós temos, de que os passageiros continuam esperando nos pontos dos ônibus, sei que tenha ônibus para viajar, de que o número de ônibus informado por eles não bate com o que a prefeitura diz que existe circulando na cidade. Então, essa quebra de braços só vai ser realmente esclarecida quando essa proposta do governo que está na Assembleia for realmente para frente. E eu acho que ficar ao lado do mais fraco, do trabalhador, é a maneira mais correta que o governo pode encontrar para que esse projeto, ao ser executado, ele não favoreça empresas que estão inadimplentes com os trabalhadores. É um bom questionamento ali. O passageiro sumiu, o passageiro está no ponto esperando, o passageiro está no Uber, ele está no mototáxi, ele está se virando para tentar viver, né? Na verdade, nós tínhamos uma frota que já era deficitária, mas antes, pré-pandemia, você tinha ali 300 e poucos ônibus circulando. Aí o Firmino fechou tudo, os ônibus pararam de circular. Quando eles voltaram a circular, voltaram em menor número. E hoje, os motoristas, os empresários dizem que há 220 ônibus circulando. E o sindicato diz, gente, não chega a 90. Segundo o sindicato, oscila entre 80 e 90. Olha, uma capital com 1 milhão de habitantes, porque a população fixa é 850 mil, mas é uma população flutuante da Grande Teresina. Como é que uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes tem 90 ônibus circulando? Então a gente tem jovens desistindo da graduação na UESP, na UFP, no IFP, nas escolas, nas faculdades privadas também, aqueles de menor poder aquisitivo, porque eles não têm como voltar para suas casas à noite. Eu acho que isso é gravíssimo. Toda vez quando eu escuto no nosso programa aqui na rádio, né, na Banca de Sapateiro, mais cedo, um jovem dizendo, Ari, eu estou desistindo da minha graduação. Não temos como pagar transporte individual de passageiros e eu estou trancando o meu curso. Eu custo acreditar, a gente está perdendo a geração. Terrível. Olha, e é só andar na cidade, gente.
Se tiver 90 ônibus, tem muito. Eu não consigo Ananias. enxergar os Nem ônibus. eu. Ananias, não ando eu na me cidade. lembro, meio-dia, 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas, a gente chegava naquela Frei Serafim, você via uma fila enorme de ônibus, tem era mais. ônibus que não acabava mais, a gente ficava, eu no meu tempo de universitária, eu ficava ali perdida, porque tinha que estar desviando, correndo atrás, porque tinha muito ônibus circulando. Hoje em dia, você passa naquela Frei Serafim, se você vê um ônibus perdido, você está vendo muito. Então, assim, os ônibus sumiram das ruas. Sábado, que a gente costumava ir no centro, cheio de gente, você estava tropeçando em gente ali para poder passar. Eu fui recentemente ao centro e vi ali o centro abandonado, esvaziado, em pleno período de fim de ano de O festas. impacto é terrível. O impacto Né? na cidade é terrível. É um problema que precisa, de fato, ser resolvido e com urgência, viu? Olha, vamos voltar para a nossa pauta nacional. O caso do vereador Sandro Fantinel, que nós trouxemos ontem aqui no Ciência Política, que deu uma fala criminosa, racista, xenofóbica na Câmara Municipal de Caxias do Sul, e José Osmando tem a atualização desse caso. Traz a análise de que casos como esse